O último dado, finalmente, se encaixou no lugar, e a EA chegou à sua conclusão. Em aquele momento, um dos maiores da história, os mistérios de Puma Punko foram resolvidos. Os cientistas analisaram atentamente os resultados em silêncio atônito, porque a resposta era mais perturbador do que qualquer teoria alienígena. Durante anos, as pedras impossivelmente talhadas desafiou todas as explicações. Estilo de corte na pedra, em passado distante. É isso que o torna tão misterioso. Mas a IA não revelou como. Eles foram construídos. Mas por quê? Qual o propósito de... Este sítio arqueológico é tão perturbador que isso nos obriga a reconsiderar tudo o que pensávamos que sabíamos sobre as origens de civilização humana e o aterrorizante. Rituais sobre os quais foi construída. Uma cidade nas nuvens é uma vista aérea do que é chamado Puma Punko nas terras altas da Bolívia, 13 mil pés acima do nível do mar. Bem no alto, em os Andes bolivianos, quase 13 mil pés acima do nível do mar, encontra-se um cenário de absoluta devastação que deixou os especialistas perplexos por séculos. Este é Puma Punko, coleção de pedras maciças espalhadas, blocos que parecem ruínas de uma guerra, lutado por gigantes. Aqui, o ar é rarefeito. As árvores não conseguem crescer e o tempo está brutal. Parece o auge do mundo. Ubuntu. Um lugar onde a civilização deveria. Não existe. E, no entanto, aqui está o mais... O fato chocante é que essas pedras não são apenas grandes. São impossivelmente. Perfeito. Estamos falando de algo colossal. Blocos de andesito. Um dos mais duros. Rochas na terra. Cortadas com tamanha precisão, que você nem consegue deslizar um pedaço de papel entre eles. A coisa que ninguém. O que demonstra o quão perfeitos estes são. As pedras elas apresentam perfeitamente bordas retas, ângulos retos perfeitos e formas complexas interligadas que se encaixam juntos como um quebra-cabeça tridimensional. Quebra-cabeça. Algumas das pedras têm furos perfeitamente perfurados e detalhes intrincados, cortes internos que parecem ter sido feito por uma máquina. Para dizer o mínimo, esse nível de habilidade, simplesmente, não deveria ter sido possível para o povo Tiwanaku, a cultura ancestral, creditado pela construção do site em torno de 500 depois de Cristo. A versão oficial é que eles fiz tudo isso com pedras simples, martelos e cinzéis de bronze. Mas nem tudo. As coisas são o que parecem. Andesito é um tão duro que até mesmo ferramentas de aço modernas ter dificuldade em cortar. A ideia que uma sociedade pré-industrial poderia alcançar esse nível de precisão com ferramentas primitivas são para muitos completamente inacreditável. É por isso que, há décadas, o Puma Punko tem sido o garoto propaganda da Pochi de teorias sobre antigos astronautas. As pessoas analisaram o local e viu evidências de visitantes extraterrestres. De que outra forma você poderia explicar? Os blocos pesam até 130 toneladas cada. Esse é o peso de quase 100 carros. Essas pedras eram, de alguma forma, extraído de um local a mais de 60 milhas, longe, transportado para o alto de uma montanha íngreme. Plateau. Puma Punko é única em termos de sua construção. Em nenhum lugar da Terra vemos isso. O mesmo estilo de corte no pedra, e então moldado com um nível de precisão. Isso seria um desafio até mesmo para os engenheiros. Hoje, por exemplo, alguns dos blocos, a característica mais famosa do site, são tão uniformes que parecem foram produzidos em massa. Todos eles são as mesmas dimensões até o milímetro. É como se tivessem saído de uma fábrica. O que muitos ignoraram na pressa para a estranheza pura dos alienígenas era evidente, do próprio local. As ruínas são bagunça. Um amontoado caótico de coisas tombadas, portais e plataformas fragmentadas. Diria que o famoso e infame Brian. Eu sou, como Brian Forrester, em pé na frente de os blocos H. Brian. Eu te perguntei, mais cedo. Parece uma explosão poderosa ou algo assim. Um terremoto catastrófico devastou o local. Separou e atirou as pedras enormes, ao redor como brinquedos.
O nível de a destruição é tão completa que para arqueólogos de longa data nem sequer conseguiam descobrir qual era a estrutura original. Era para ser assim. Era um templo. Uma fortaleza. Um palácio. Ninguém sabia. Era um quebra-cabeça para a maioria dos. Faltam peças e não há imagem na caixa para guiá-los. Você pode ver isso em todos os lugares. Em mistérios antigos. Quando algo desafia nossa compreensão no passado, tendemos a preencher as lacunas com histórias fantásticas. Mas a verdade o Puma Punku é mais estranho e, francamente, mais assustador do que qualquer história de alienígenas. Durante anos, os cientistas ficaram estagnados. Eles não conseguiam explicar a precisão, a transporte ou a destruição. O mistério estava selado em pedra. 13.000 pés. Lá no céu, uma das paisagens mais dramáticas que você já viu. Pode ser encontrado em 13.000 pés acima do nível do mar. Mas em 2025, uma nova equipe de cientistas trouxe um novo tipo de mentalidade para o problema, um problema artificial. E o que mais? Essa descoberta da EA finalmente resolveu o problema. O enigma de Puma Punku, revelando um propósito para o site, que é mais escuro, mais perturbador do que qualquer outro jamais foi imaginado. A primeira pista estava escondida à vista de todos, à espera dos olhos certos, para ver, além dos escombros. No início de 2025, um marco inovador. Foi lançado um projeto internacional, reunindo arqueólogos, geólogos e engenheiros. Mas um membro importante da equipe não era humano. Pela primeira vez, a inteligência artificial foi incumbida de analisando Puma Punku. Pesquisadores alimentaram os terabytes de dados da EA, incluindo milhares de drones de alta resolução, fotos, escaneamentos, a laser de cada pedra e mapas de radar de penetração no solo do todo o Planalto. O objetivo era criar um fantasma digital, um perfeito modelo tridimensional do local. Em seguida, peça a EA para recolocar o quebra-cabeça no lugar, juntos. O que aconteceu a seguir foi impressionante. Aquilo que ninguém te conta. Uma das características da IA é que ela consegue identificar padrões, que o cérebro humano simplesmente não consegue. Onde os arqueólogos viam caos. A IDOTSA viu a ordem. Começou a levantar digitalmente e gire os blocos dispersos, testando milhões de combinações possíveis por segundo. Os arqueólogos estão perplexos com isso. A estrutura original do Puma Punku era lentamente, mas com certeza, uma estrutura coerente. Começaram a emergir dos escombros digitais. A EA revelou que Puma Punku não era apenas um único edifício, mas de proporções gigantescas. Complexo cerimonial construído com uma compreensão impressionante de matemática e geometria. O fato chocante era que os construtores utilizaram medições padronizadas e proporções repetidas ao longo de toda a extensão. Um nível de planejamento arquitetônico. Isso era completamente inédito naquela época. Período de tempo. O que muitos ignoraram por séculos foram os blocos H. As pedras eram vistas como algo belo, mas mistério insolúvel. Novamente, vemos os blocos H. E o que é? A curiosidade é aquela em que estou parado. A obra atrás nunca foi concluída. A IA, no entanto, descobriu como objetivo, em questão de horas. Eles não são peças decorativas individuais. Eram blocos de construção modulares. Uma espécie de Lego pré-histórico. A EA identificou 6 principais tipos de blocos H. Cada um projetado para se encaixam com outras pedras de diversas maneiras. De maneiras de criar paredes, plataformas e portões. Isso era evidência de um sofisticado, pré-fabricado sistema de construção. Otiwanaku. Eles não estavam apenas esculpindo pedra. Eles eram fabricação de peças intercambiáveis. Essa descoberta por si só reescreve uma grande história. Capítulo da engenharia antiga.
mas um montinho. A IA não parou por aí. Como ela reconstruiu o templo principal, descobri algo que me deu arrepios. Pela espinha dorsal dos pesquisadores. Toda a estrutura não era apenas uma prédio. Era um prédio astronômico, observatório. Seus arcos principais. As janelas estavam perfeitamente alinhadas com o nascer do sol na primavera e no outono, equinócios. Para dizer o mínimo, isso foi um antigo calendário construído em pedra, uma máquina para medir o tempo. Mas a IA encontrou uma anomalia assustadora. Os alinhamentos não eram perfeitos para a época em que os tijuanacos supostamente o construíram. O software calculou que os alinhamentos teriam sido exatos há quase 17 mil anos. Essa data é tão antiga que destrói completamente a cronologia convencional da civilização humana. Essa descoberta surpreendente sugeriu duas possibilidades. Uma, que a civilização taiwanesa fosse milhares de anos mais antiga do que pensávamos. Ou duas, e talvez ainda mais perturbadoras, que tivessem herdado esse conhecimento astronômico de uma civilização muito mais antiga e esquecida. A IA não apenas reconstruiu um edifício, como também revelou um possível fantasma nos registros históricos. A equipe estava diante de evidências de um nível de conhecimento científico que, segundo nossos livros de história, não deveria ter existido por mais 15 mil anos. O mistério de Puma Punku não se resumia mais a como foi construído, mas sim a quando e por quem. Estas são as misteriosas ruínas de Puma Punku, no alto do altiplano boliviano. A inteligência artificial forneceu a planta do local, mas também revelou um propósito mais sombrio, um ritual aterrador. Com um modelo digital completo de Puma Punku, a IA começou a executar simulações para testar como o antigo complexo teria funcionado. Foi então que a natureza verdadeiramente aterradora do sítio começou a emergir. O radar de penetração no solo já havia revelado uma complexa rede de canais subterrâneos de água escavados na rocha. A simulação da ICANI mostrou como esses canais foram projetados para controlar com precisão o fluxo de água por todo o sítio. Mas não se tratava de irrigação ou consumo humano. A água era canalizada para cair em cascata sobre certas plataformas e encher bacias específicas em um espetáculo teatral. E este é um canal de água localizado em Puma Punku. As pedras ainda se encaixam perfeitamente onde você vê minhas mãos esquerda e direita. Mas para quê? O fato mais chocante é o que aconteceu quando a EA combinou a simulação do fluxo de água com uma análise acústica dos templos reconstruídos. A água corrente, combinada com o formato específico dos recintos de pedra, foi projetada para criar um som muito específico. Não era música. Era um zumbido desorientador de baixa frequência. Um som que hoje é conhecido por induzir sentimentos de medo, admiração e pavor nos seres humanos. A frequência estava na faixa de 19 Hz, logo abaixo do limiar da audição humana normal. Isso é chamado de infrassom. Você não consegue ouvi-lo, mas consegue senti-lo. Ele vibra no seu peito e pode fazer você se sentir na presença de algo imenso e poderoso. O que ninguém te conta é que Puma Punku provavelmente era uma máquina de manipulação psicológica. A combinação da altitude elevada, do infrassom desorientador e dos deslumbrantes espetáculos aquáticos teria sido uma ferramenta incrivelmente poderosa para a classe sacerdotal dominante. A análise da IWA sugeriu que o local foi projetado para rituais em massa, onde milhares de pessoas se reuniriam na praça principal. Elas teriam ficado impressionadas com a experiência sensorial, tornando-as altamente suscetíveis a qualquer mensagem que os sacerdotes estivessem transmitindo da plataforma principal. Podemos observar isso em toda a história. O poder muitas vezes é mantido criando uma sensação de admiração e medo. Mas qual era o propósito desses rituais aterrorizantes? A IA encontrou outra pista nas esculturas do famoso Portal do Sol, uma das poucas peças de Puma Punku que permanece parcialmente intacta. A figura central, frequentemente identificada como o Deus Criador, Viracha, é mostrada segurando bastões e chorando. A IA, ao cruzar milhares de outras iconografias andinas, ofereceu uma nova e arrepiante interpretação. As lágrimas não eram de tristeza, mas sim um símbolo da água ou do sangue que dão vida. As figuras ao redor do deus não eram anjos,
mas sacerdotes e suas vítimas. O portal não era um calendário, mas sim a representação de um sacrifício ritual. A IA, então, reanalisou os canais de água com esse novo contexto. Descobriu que os canais principais, que partiam da plataforma central, tinham uma inclinação precisa, perfeita, para drenar o líquido de forma rápida e eficiente, longe da vista do público. A conclusão aterradora era inevitável. Os espetáculos de água não eram apenas para exibição. Eram utilizadas para lavar o sangue de sacrifícios, tanto de animais quanto de humanos, em um ritual de purificação dramático e simbólico. Pumapunku não era apenas um templo. Era um palco sofisticado e aterrador para eventos ritualizados, concebidos para consolidar o poder da elite através do medo. Essa civilização antiga dominou a arquitetura, a astronomia e a engenharia acústica para um propósito muito sombrio: a planta que derrete pedra. Então, como eles construíram essa máquina assustadora? O mistério das pedras perfeitamente talhadas ainda permanecia. Mesmo que os Taiwanaku fossem mestres em astronomia e engenharia de som, como conseguiram cortar e moldar blocos de andesito de 100 toneladas com tamanha precisão? A IA recebeu outra tarefa: analisar a composição química das próprias pedras. Usando dados de amostras microscópicas, a IA procurou por anomalias, por qualquer coisa que não se encaixasse no perfil da rocha vulcânica natural, e encontrou algo que mudou tudo. Incrustados profundamente nos blocos de andesito e arenito, havia materiais orgânicos. O que ninguém te conta é que, quando a rocha vulcânica se forma, o calor intenso queima toda a matéria orgânica. Encontrar carbono e nitrogênio dentro da pedra deveria ser impossível. Essa era a prova definitiva. Significava que as pedras não eram naturais. Elas não foram extraídas e esculpidas. A inteligência artificial concluiu, com 99,7% de certeza, que as pedras de Pumapunku eram uma forma de concreto artificial antigo. Essa revelação surpreendente deu novo fôlego a uma teoria controversa conhecida como teoria dos geopolímeros. Em termos simples, essa ideia sugere que os povos antigos possuíam uma fórmula para um tipo de concreto feito pela mistura de rocha triturada com um aglutinante químico. Durante anos, essa teoria foi descartada como pseudociência. Mas a análise da IA forneceu a primeira prova concreta. Ela identificou um agente ligante único, um tipo de ferroato que não é encontrado em nenhum lugar na natureza. O fato mais surpreendente é que essa fórmula ancestral também incluía um ingrediente muito específico: carbonato de sódio, um sal alcalino. A IA rastreou a provável origem desse sal até o leito seco de um lago localizado a 96 quilômetros de distância. Um sítio arqueológico conectado a Pumapunku por antigas rotas de caravanas de lhamas. Mas como eles conseguiram quebrar a rocha dura e leve? A IA cruzou essa questão com um banco de dados de lendas locais e tradições orais indígenas. Encontrou histórias repetidas sobre uma planta que derrete pedra. Durante séculos, essas histórias foram consideradas mitos. Mas a IA identificou um grupo de plantas locais que produzem um composto orgânico altamente ácido, um tipo de ácido caróxico. Quando esse ácido é aplicado a certos tipos de rocha, ele pode quebrá-las, tornando-as macias e quebradiças. Os taiwaneses não esculpiam rocha dura. Eles a dissolviam quimicamente e misturavam a pasta resultante com um aglutinante exclusivo para criar um concreto geopolimérico. De repente, todas as características aparentemente impossíveis de Pumapunku ganharam uma explicação simples e lógica. Os ângulos perfeitos e as superfícies lisas não foram esculpidos. Eram o resultado do despejo da pedra líquida em moldes de alta precisão. Os blocos em forma de H que se encaixavam não eram uma façanha de escultura impossível. Eles eram produzidos em massa, sendo moldados repetidamente nos mesmos moldes reutilizáveis.